Nós hoje vamos então falar de três assuntos, três tópicos avançados dentro dos nossos sistemas de CAD. Há outros tópicos que eu poderia reforçar. No modo geral, estas ferramentas têm sempre uma dialética entre a integração de toda a abordagem num só framework, ou seja, a redução, imaginemos, todas as formas geométricas são definíveis a partir destes sistemas por varrimento, por exemplo. E as ferramentas poderiam dizer assim, bom, seja lá a forma mais complicada que tiver, defina por varrimento, por favor. Ora bem, essa abordagem, uma abordagem que integra tudo dentro de um modelo conceptual muito rígido, tem uma vantagem, é que a interface torna-se mais intuitiva, as pessoas sabem onde fazer as coisas, uma vez que há um conjunto limitado de operações que são necessárias, mas tem uma desvantagem, é que há N situações onde essa abordagem é muito complexa e não é a mais apropriada. Portanto, é preciso fazer um balanço entre esta visão geral única da interface com os sistemas de desenho e com os utilizadores e uma abordagem mais alargada, mais diversa, em que para certas coisas é melhor fazer de uma forma diferente e permitir que essas coisas sejam feitas de uma forma diferente. Portanto, há um balanço aqui. Também não podemos ter um sistema deste género em que todas as coisas sejam feitas de forma diferente e, portanto, o utilizador fica perdido sobre qual é a melhor maneira de o fazer. Portanto, a maneira, digamos, padrão, mais geral de fazer as coisas nestes sólidos paramétricos, nestes CADs paramétricos, é definir sketches, definir varrimentos, definir peças, as peças depois integrarem-se dentro de um assembly, o assembly ter, portanto, a montagem ter relações de posição entre as várias peças e é assim que deve ser feito. Bom, acontece que há sistemas ou subsistemas que, por boas razões, isto não deve ser feito assim. Então nós vamos falar de três exceções. Uma delas é a definição de peças em contexto, isto é, em vez de eu ter um assembly que apenas junta as peças e as peças estão pré-definidas independentemente, esta definição de peças em contexto permite dizer o seguinte: há peças em que certas dimensões são definidas a partir do assembly. Portanto, basicamente, isto tem o tamanho necessário para caber neste sítio. Pronto, e portanto isto faz aqui uma inversão da regra de dependência. Normalmente eu tenho uma dependência que é o assembly depende das peças, aqui tem uma dependência que é as peças dependem do assembly, portanto estão definidas em conceito. Uma outra, digamos, alteração desta estrutura global é que há estruturas que têm um esqueleto que deve ser pensado do ponto de vista unidimensional. Portanto, as peças devem ser definidas a partir de um esqueleto unidimensional e depois crescerem a partir disso. Portanto, é aquilo que eu digo aqui, definições por barras, ou em inglês beams. E, finalmente, um outro caso particular que nós vamos falar é que há situações em que o próprio processo de construção é feito a partir de chapas. Chapas que se dobram, que se cortam, que se soldam. E portanto, a partir de superfícies. E, portanto, vamos ter que ter uma estrutura tridimensional construída a partir de estruturas bidimensionais. Ora bem, para falar sobre o problema das peças definidas em contexto, vou dar um exemplo. Um exemplo chama-se estrutura de hexapod. Ora, a estrutura de hexapod quer dizer que tem 6 pernas e formalmente tem 3 pontos de apoio na base, 3 pontos de apoio numa superfície superior, elevada. A posição relativa no plano dos 3 pontos de apoio superior estão definidas por uma superfície de cima. Neste caso é um exemplo da Physics Instrument, que é uma empresa muito conceituada neste tipo de atuadores de pequenas dimensões, normalmente para ótica, mas não só. Portanto, temos aqui uma estrutura, uma superfície que define estas posições relativas de 3 pontos, mas todas digamos, a relação entre estes pontos e as pernas são todas o que se chama joints flexíveis, portanto são spherical bearings, ou seja, ligações que permitem, ou formalmente deveriam permitir, que a distância entre o ponto de cima e o ponto de baixo pela perna é definida por um atuador, mas o ângulo é livre, deixado livre. Bom,
Estas estruturas têm uma vantagem que permitem atribuir ao plano superior 6 graus de liberdade. Isto é, eu posso não só puxar o plano para qualquer uma das translações, x, y, z, mas também posso rodar em torno dos 3 eixos de rotação. Claro que a amplitude destes movimentos tem um limite, mas posso fazê-lo formalmente desta forma. O que também é interessante nestas estruturas é que, mesmo que a dimensão, que a posição relativa dos 3 pontos de cima varie ligeiramente, porque, por exemplo, o sensor foi arrefecido ou foi aquecido, a solução continua a existir e é única, e mais, é uma solução sem sobreconstrangimento. Isto é, para cada comprimento das 6 pernas, eu tenho uma solução bem definida e não tenho que pensar que uma das pernas tem que ter um comprimento que depende das outras 5. Não. Portanto, é difícil ter um sistema destes e, por um erro de software, por um erro de definição de um dos comprimentos, chegar a um estado que se chama estado de colisão. Isto é, alguma coisa está a puxar para a frente e outra está a puxar para trás e são ambas dependentes uma da outra e, portanto, uma delas tem que partir. Estes sistemas têm essa vantagem. Bom, e o que vai ser, nós vamos usar aqui, é o problema de que as dimensões, os comprimentos destas pernas, e em particular os seus ângulos, etc., são matematicamente possíveis de determinar, mas difíceis e laboriosos. E, portanto, qual é o comprimento das pernas? Como é que eu desenho uma estrutura destas em termos do nosso CAD tridimensional? Ora bom, eu vou dar um exemplo, como digo, o que interessa aqui é perceber em termos de estruturas mais básicas do esqueleto. E, portanto, para esse exemplo vou definir primeiro a base. Existem 3 pontos numa base, pronto, posso até dizer que estão igualmente distanciados de um centro e estão nos pontos de um triângulo equilátero. Pronto, essa é a primeira definição. Segunda definição, vou introduzir uma estrutura que também é uma estrutura muito relevante nestes sistemas de desenho, que lá está, foge ao padrão inicial de ter features e mais sketches, é a estrutura de 3D sketch. O que é um 3D sketch? É um sketch que tem linhas, que tem circunferências, outros objetos, mas que não está constrangido a um plano. Ora bem, você pode dizer, isto é bestial, porque isto assim é uma estrutura mais livre. Não, é mais complexa de trabalhar. Porque vocês, como estão com uma interface que é bidimensional, é o vosso plano, facilmente desenham uma linha que pensam que está no espaço de uma certa dimensão, mas não está. Porque depois, rodando de outra maneira, verifica-se que essa linha está em posições completamente diferentes. Portanto, é uma estrutura que tem a sua utilidade, não é panaceia para tudo, mas o 3D Sketch tem uma vantagem, é que permite facilmente definir estruturas que estão fora de qualquer plano. Pronto. E, portanto, eu, como aqui quero pensar uma estrutura tridimensional baseada nestes 3 pontos, o que eu faço é usar este sketch. Neste sketch defino linhas e nessas linhas, portanto, vou atar essas linhas a pontos. Ora bem, não é trivial fazer isto, como eu digo, por causa deste facto de que estamos a ver em 2 dimensões uma coisa que tem 3 dimensões. Portanto, a minha sugestão é primeiro fazer um 3D sketch associado a este topo, constrangi-lo completamente. Até pode ser com a ajuda de um plano. Portanto, eu posso definir um plano de referência e dizer que estas 3 linhas estão no plano, mas pelo menos dizer que, por exemplo, linhas que possam estar segundo um eixo. Este é o constrangimento mais simples, é o que vocês estão a ver. Eu defino uma linha e depois clico sobre a linha. Do modo geral, já existe aqui um sombreado a dizer qual é a direção x, y, z para onde esta linha está melhor alinhada. Não está constrangida, mas está, digamos, mais alinhada. E a ideia é definir pelo menos uma destas linhas segundo um eixo, definir onde é que está o centro, se calhar a outra linha segundo outro eixo, como é o caso, nós temos aqui, acho que um é o eixo Y, esta linha é o eixo Y e esta é o eixo X. Depois definir um centro, para que isto fique mais constrangido, definir as posições e temos este triângulo de topo. Uma vez tendo este triângulo de topo, o resto do desenho 3D é razoavelmente simples de fazer, porque o que é que se faz? Vai-se definir linhas que já têm uma extremidade e outra extremidade bem definida. E, do modo geral, é razoavelmente fácil ao fazer essa linha atar e chegar à
digamos, de constrangimento para que estes pontos se sobreponham. A extremidade da linha do sketch 3D e o ponto de baixo. Se ele não se sobrepuser, vocês podem selecionar um, Ctrl o outro e dizer que eles estão coincidentes. Portanto, é assim que se constrói este desenho 3D. E agora, reparem que este desenho 3D, eu disse assim, bom, que graus de liberdade aqui isto tem? Como eu quero fazer o tal hexapod, eu pus aqui uma distância, não é? Defini uma distância na vertical, defini, embora não esteja aqui bem, uma distância também na horizontal, na direção X, na direção Y, e posso também definir ângulos. E, portanto, a vantagem deste sistema é que para qualquer alteração que eu realize nestas distâncias ou nos ângulos, em princípio, eu tenho o sistema automaticamente define-me o hexapod. E define-me o hexapod logo considerando as direções corretas para cada uma das pernas. Estão a ver? Matematicamente isto não é trivial. Portanto, dizer que isto está a uma certa distância, depois que ainda por cima vai para um lado, e que ainda por cima está rodado, e está rodado inclinado, e agora dizer para cada uma das pernas qual é a distância. Pronto. Ora bom, agora vamos pensar como é que seriam essas pernas. Há aqui um problema de como é que são exatamente os attachments, as ligações entre essas pernas, a extremidade posterior e inferior, mas vamos fazer uma perna que seria uma coisa simples, portanto eu teria um cilindro, não é? E esse cilindro, isto é uma ficha de rotação, isto é uma peça separada, portanto uma ficha de rotação, e fixo mais ou menos tudo, com exceção do comprimento. O comprimento não fixei. Pronto. Neste cilindro vou também desenhar a posteriori duas circunferências, portanto um plano perpendicular ao cilindro, passa por este cilindro, duas circunferências, uma em cima e em baixo, estão centradas com a superfície exterior e têm um diâmetro fixo. Quanto mais dimensões eu puder fixar, melhor. Pronto. E agora, portanto, deixei apenas livre a dimensão que é o comprimento. E o que é que eu tenho que fazer? Tenho que definir também o máximo número possível de meios. Portanto, eu tenho que dizer, sei lá, que este cilindro está coaxial com a perna. Que este cilindro aqui está também centrado com este ponto de baixo. Estão a ver? Já estou a definir uma posição muito constrangida. E o que vai acontecer a priori é que este cilindro de cima não tem nada que acertar com este ponto. Eu não sei qual é o comprimento. Eu pus um comprimento mais ou menos arbitrário, nem o fixei. Então o que eu vou fazer? Eu vou dentro do assembly, portanto tenho o 3D Sketch anterior, é uma das possibilidades. Este 3D Sketch até pode ser definido dentro do assembly, mas também pode ter outra peça, como queira. E agora vou, portanto, inserir esta peça que já existe, alinhá-la com os meios possíveis e, em princípio, isto não vai acertar. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que editar esta peça dentro do contexto. Isto é aquele terceiro símbolozinho, quando se vai editar, tem uma coisa que é uma espécie de um folder, que é editar, como sendo um fecheiro separado, mas tem outro símbolo, tem um terceiro símbolo, que é editar dentro do contexto. E o editar dentro do contexto, o que é que me permite? Permite-me ir agora a todos os sketches, todas as possibilidades e dizer o que é que se vai ali fazer. E então o que eu tenho a fazer é, nesse caso de editar dentro do contexto, abro o sketch que está longitudinal, não é? E arrasto esse sketch de modo a o ponto superior, o centro do círculo superior, acertar com este ponto que aqui está. Como já existe um mate que obriga o eixo deste cilindro a ser concêntrico com a linha do sketch 3D, isto só tem essa hipótese de ir para ali e, portanto, eu vou arrastar isto até ficar concêntrico, fecho essa peça e ela automaticamente está posta assim. Com algumas, digamos, algumas nuances. A primeira nuance é que aparece aqui assim, se vocês virem, seguirem o meu rato, aparece aqui neste sketch, na própria figura, este símbolo com esta espécie de seta, não é? Menos maior que para ser uma seta. Isto quer dizer, esta peça passou a ser definida em contexto. Significa que, em princípio, eu devo sempre editar esta peça neste mesmo desenho. Neste mesmo assembly. Há a possibilidade de alterar o assembly, mas não é trivial. É preciso fazer com uma ferramenta no próprio diretório para dizer que ela já está dentro de todo o contexto. Portanto, esta peça está definida dentro deste contexto e se eu tentar editar independentemente, eu vou ter uns warnings, algumas coisas eu posso fazer, mas, em princípio, poderei romper esta ligação com este contexto, que significa que aqui começam a aparecer uns pontos de interrogação. Portanto, é neste contexto deste assembly que esta peça precisa de ser
precisa de ser definida. Pronto. E, portanto, isto era o que eu vos queria mostrar como exemplo. Pode haver muitos outros exemplos, circunstâncias geométricas em que uma peça é mesmo interessante, não é? Quer dizer, se me disserem assim, não, é uma peça que está definida entre duas paredes e que distam delas 1 metro, definido por contexto, não. Se as duas paredes distam 1 metro, então o melhor é fazer uma peça com 1 metro de comprimento e ponto final. Portanto, a utilização para a definição de contexto tem estas nuances, é perfeitamente possível, faz-se várias vezes, mas tem essas nuances, depois é preciso ter cuidado. Por exemplo, imaginem que agora vocês inserem esta peça num outro assembly. Ela ficou definida por este assembly, o que significa que ela já não tem liberdade para mudar para outro sítio. Por exemplo, outra dificuldade, se esta peça ficou definida com este comprimento, ela já não serve para nenhuma das outras pernas aqui do hexapod. Eu tenho agora que copiar esta peça, a melhor maneira é ir ao diretório, fazer o copy do fecheiro do diretório, dar-lhe outro nome e colocar esta peça nas outras, quer dizer, uma peça com um nome diferente, até igual a esta, mas com um nome diferente, nas outras pernas. Porque cada um destes fecheiros passa a ser independente, embora todos eles dependentes do assembly. Pronto. Portanto, isto era o primeiro assunto que eu queria falar, que é peças definidas em contexto dentro dos assemblies.